No vasto mundo das finanças, há segredos que poucos conhecem, caminhos que levam à construção sólida de patrimônio, fortalezas contra a inflação e trilhas repletas de riscos e recompensas nos investimentos. Imagine desvendar esses mistérios e transformar seu futuro financeiro. Esteja pronto para uma jornada que pode transformar não apenas suas finanças, mas sua vida. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos Almeida. Estamos aqui no canal Evolução de Valor. A proposta desse canal é trazer conhecimento sobre investimentos, educação financeira, economia, mercado financeiro e outras questões legais relacionadas ao investimento. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre grandes segredos para o crescimento financeiro. Nesse vídeo de hoje, nós iremos abordar questões sobre construção do patrimônio, estabelecimento de metas financeiras, a importância da flexibilidade no planejamento financeiro. Anos irão se passar e nós não teremos a mesma força motora que temos hoje para gerar riquezas. Para aqueles que contam com um benefício previdenciário para viver na aposentadoria, é sempre importante destacar que as necessidades dos idosos são maiores e provavelmente mais custosas. Podemos ter como exemplo muitos idosos que precisarão de pessoas para cuidar durante a sua velhice, remédios com custos mais altos, adaptações de ambiente e outras coisas que sempre ficam mais custosas para esses idosos. E é claro que muitas dessas necessidades podem surgir para nós, independente da idade que temos. Estamos querendo aqui ser profetas do Apocalipse, mas sim realistas, com simples medidas que podemos adotar que trarão muito mais qualidade em nossas vidas. Para aqueles que são servidores públicos, é muito bom a gente contar com uma garantia, uma estabilidade financeira na nossa aposentadoria, ou seja, um benefício previdenciário já garantido. Mas quem garante a nós que esse valor que a gente vai receber na aposentadoria, ele vai acompanhar a inflação e não vai se desvalorizar ao ponto da gente perder nosso poder de compra? É certo que não. A gente vai mostrar mais à frente quanto o real se desvalorizou desde seu lançamento. E é absurdo a diferença do poder de compra que tínhamos quando o real foi lançado e do que temos hoje. É claro que investir demanda algum conhecimento, mas é uma falácia acreditar que somente pessoas muito inteligentes, com muito conhecimento, ou somente pessoas muito ricas são capazes de investir. A gente vai ver mais à frente que o investimento ele é uma adaptação, é uma forma de educação. E isso vai trazer resultado para todos nós. Investimentos não tem nada a ver com a nossa intelectualidade ou condição financeira. Ele é um hábito que muda a nossa realidade social. É importante entender que não precisaremos investir tudo que ganhamos com o nosso trabalho, mas somente parte dos nossos ganhos. E o resultado dessa mudança nos trará uma vida de menos sacrifício. Em vários livros sobre investimentos, os escritores tratam como quase obrigatória em que todo trabalhador guarde ao menos 10% do que ganha. Mas todos entendem, esses investidores estudiosos, que os mais dedicados e com mais pressa em acelerar a sua riqueza devem se esforçar para guardar um pouco mais. Apesar de parecer absurdo para quem ganha pouco, mas é possível sim guardar 10% ou até mais do que ganha, mudando simples hábitos. E depois de um tempo a gente percebe que essas mudanças elas eram mais do que simples e nos habituamos e convivemos com elas. E ainda, pessoal, os livros, por exemplo, O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre, são livros que, além de serem muito básicos para quem quer começar a investir, são livros que não se enganem, são livros que são prazerosos de ler. E a gente consegue aplicar conhecimentos não só para a nossa vida financeira, mas também para a nossa vida pessoal. Então, pensamos que esse estudo ele não deve ser um estudo pesado, um estudo carregado de obrigações. Deve ser um estudo leve, para que a gente consiga transformar aquele conhecimento em momentos de prazer. Só rapidamente eu vou mostrar para vocês aqui a capa dos dois livros à venda. Não ganho nada, não tenho parceria nenhuma com a plataforma, mas é para quem não viu, pelo menos visualizar mais ou menos como são a capa desses livros. Olha aqui, esse livro aqui é O Homem Mais Rico da Babilônia. Pensando
no resultado, no retorno que ele pode nos trazer para a nossa vida, com os conhecimentos que ele vai inserir na nossa personalidade e nos nossos hábitos, é um valor até que um valor bem baixo, entendeu? O que ele pode nos proporcionar. Aqui, esse livro aqui é O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro fenomenal. Ele traz um conhecimento, insere em nossos hábitos, em nossa personalidade, algo fenomenal. Então, o valor não é nem um valor tão alto assim. Pensando no custo-benefício, no resultado que ele pode nos trazer, é um valor muito baixo. Eu não tenho parceria nenhuma com a plataforma, tá? Pode ser comprado em outros lugares, mas eu estou aqui só mostrando para exemplificar aqui alguns modelos de livro, alguns tipos de livro, alguns livros, melhor dizendo, que são fundamentais para que a gente comece a nossa leitura e os nossos estudos. Outro aqui, que é o Pai Rico, Pai Pobre, é um outro livro fenomenal. Ele traz um conhecimento diferenciado. Recomendo muito para quem quer ter um conhecimento básico sobre investimento, porque aqui ele é capaz de mudar os nossos hábitos, muito além de entender sobre investimentos, tá? E também o valor não é um valor nenhum absurdo assim, que não dê para ser adquirido. Mesmo porque a pessoa mais confiável para investir seu dinheiro é você mesmo. Claro que você pode não ter o mesmo conhecimento de profissionais, mas por isso, aprendendo um pouco sobre o assunto, seu dinheiro estará nas melhores mãos possíveis. Vamos falar agora sobre a proteção contra a inflação. Não é exatamente uma forma de investir, mas é um dos primeiros pensamentos e hábitos e preocupações que o investidor deve ter. É proteger seu patrimônio sobre a desvalorização que ele estará sujeito fatalmente com o tempo. Todo patrimônio, todo bem, ele se deprecia com o tempo. Então, é muito importante que a gente se preocupe ao investir em proteger o nosso patrimônio. Por isso, esse estudo que estamos fazendo aqui hoje. Porque, a grosso modo, se trabalharmos por 30 anos, 8 horas por dia, mesmo tirando fins de semana e feriados e acrescentando horas extras, perderemos algo próximo de 10 anos de nossas vidas no trabalho. Não estou falando aqui de 10 anos de trabalho com horário de descanso e folgas. É como se fôssemos para o trabalho e passássemos 10 anos trabalhando sem parar. 24 horas todos esses dias, todos esses meses, todos esses anos. Então, o dinheiro paga essas horas que trabalhamos. Por isso, temos que usá-lo com sabedoria, para fazer com que o próprio dinheiro trabalhe por nós. Pensando assim, devemos valorizar muito esse dinheiro ganho com esse trabalho, protegendo ele contra a desvalorização. Veja o que aconteceu com a nossa moeda real, no gráfico que eu vou mostrar para vocês, desde 1994. Aqui é o gráfico do real, né? Desde 1994, olha o que o nosso real desvalorizou. Uma nota de R$100, né? Comprávamos em 1994 com R$100 e o que compramos hoje com esses mesmos R$100. Então, a desvalorização é absurda. Então, não basta colocar parte do nosso dinheiro na poupança, que poupança sequer é considerado um investimento. Ela não se valoriza nem o suficiente para empatar com a inflação. E é óbvio que comprar imóvel, ele é um investimento. Mas dependendo da forma como for feito, ele está longe de ser a melhor forma de investimento. Eu falo aqui porque a gente vai falar em alguns momentos, somente em outros vídeos, sobre investimentos em imóveis, que é um excelente investimento, mas está longe de ser o melhor. Então, conhecer e saber que existe esse investimento é importante, mas não ficar preso a ele achando que é extremamente confiável e confortável ficar investindo em imóveis. Por isso, conhecer os tipos de investimentos é algo básico, simples e nos protege contra a desvalorização da nossa moeda. Vamos falar agora sobre os tipos de investimento, tá? Existem investimentos de baixo, médio e alto risco. Quanto ao risco, o investimento se traduz na possibilidade de perder ou não dinheiro com aquele investimento. A qual risco eu estou exposto investindo naquele tipo de investimento?
sobre a rentabilidade, é quanto aquele investimento promete me render, quanto ele se compromete, qual o resultado positivo que eu vou ter com aquele investimento a curto, médio ou longo prazo. Essa é a rentabilidade, qual percentual eu vou ganhar sobre aquele investimento. Quanto à liquidez, em quanto tempo, a liquidez significa em quanto tempo eu consigo transformar aquele investimento em dinheiro e ser utilizado. Qual a facilidade que eu vou ter de transformar aquele investimento em dinheiro? Os investimentos de baixo risco são aqueles investimentos que a gente tem pouca rentabilidade, nos rende pouco, mas temos um risco muito baixo de perder o que a gente investiu. Com exemplos de investimentos de baixo risco, a gente pode falar dos títulos do governo e da renda fixa, principalmente apresentada pelos bancos, oferecidas pelos bancos, melhor dizendo. Tesouro Direto são títulos oferecidos pelos governos que, em regra, eles oferecem esses títulos com fins de receber os valores em espécie e saldar suas dívidas, né, as dívidas públicas. Então, o governo oferece títulos a juros que dependem do ciclo econômico, esses juros vão ser apresentados, oferecidos a esses juros, e eles têm por objetivo saldar, em especial, dívidas do governo. Por exemplo, a gente vê aqui dentro do site do Tesouro Direto alguns exemplos de títulos. Nós temos os títulos do Tesouro Selic, que é aquele título que tem, que ele apresenta um risco muito menor, ele não tem uma variação, os juros em alguns momentos razoável e ele não tem um risco de desvalorização. O pré-fixado, que é um título que você fixa a taxa de juros, nós não vamos aqui adentrar em cada um dos títulos para o vídeo já não ficar tão grande, mas o objetivo é mostrar que existem títulos do governo que podem ser comprados dentro de todos os bancos praticamente, e existem as plataformas do próprio Tesouro Direto que você consegue ver esses títulos, tá? Renda fixa são títulos vendidos por bancos ou empresas com a finalidade de gerar caixa para aplicar em suas atividades, como empréstimos, por exemplo. Aqui nesse site desse banco, por exemplo, que eu não tenho parceria alguma, é só título ilustrativo, nós vemos aqui os títulos que são oferecidos pela maioria dos bancos. CDBs, LCIs, LCAs, CRI, CRAs, debêntures de poupança. E aqui ele fala do Tesouro Direto, que é um título do governo, mas eles também acabam sendo obrigados a colocar dentro da plataforma para ser oferecido. Tá? A gente não vai adentrar nos títulos. O objetivo aqui é só mostrar que existem e ilustrar os exemplos dados no vídeo. No caso do Tesouro Direto, os títulos são oferecidos pelo governo e a garantia do próprio governo. É considerado pelo mercado os títulos mais seguros que tem. Por quê? O governo ele vende esses títulos e na hora de resgatar, independente da crise que se encontra, o governo consegue imprimir mais dinheiro e pegar esse dinheiro impresso, que vai desvalorizar a moeda, obviamente, mas ele consegue saldar a dívida com os títulos. Então, o investidor, dificilmente ele terá um prejuízo, pode ter prejuízo, mas ele não vai deixar de ser pago, saldado sua dívida pelo governo, porque o governo tem essa possibilidade de imprimir moeda. No caso da renda fixa, em regra, ela é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito. É uma instituição no Brasil de natureza privada, em que ele garante até R$250 mil de cada CPF por instituição bancária, que pode chegar até 1 milhão, ou seja, a pessoa física ela pode ter 250 mil em até 4 bancos diferentes, que no caso de um problema financeiro da instituição, o FGC ele é uma seguradora dessa instituição. O grande problema é que o valor que o FGC é capaz de assegurar, ele chega até aproximadamente 3% só do volume de dinheiro que são emitidos nesses títulos. Ou seja, em um problema pontual com o banco, é bem provável que o FGC consiga cobrir as operações financeiras e arcar com os prejuízos dos investidores. Mas, em um problema econômico nacional ou global,
dificilmente ou praticamente o FGC não arcará com os custos de quase nenhum investidor. Diferente dos Estados Unidos, que na crise de 2008 o governo conseguiu assegurar os investidores, porque a natureza da instituição, do fundo garantidor deles lá, é uma natureza que tem participação pública, então o próprio governo conseguiu assegurar os investidores, o que não é o caso do Brasil. Então, na escolha de um investimento de mesma rentabilidade que seja oferecido pelo governo e pela uma instituição privada, opte pelo governo, tá? Porque a garantia do governo é muito maior. Não estamos discutindo política nem ideologia. Estamos falando do governo apolítico aqui no caso, tá? Essas informações a gente pode ver aqui, ó, nesse site aqui do FGC. A gente tem algumas perguntas que podem ser respondidas, tá? Então, quem tiver dúvidas sobre o máximo garantido pelo FGC, ó, 250 mil, tá? Por que aplica o dinheiro em fundos de investimento que não tem garantia da FGC? O investidor deverá comprovar e receber como garantia. Enfim, tem algumas perguntas aqui. E quem tiver interesse, qual o valor total do fundo? Então, ó, valor do fundo, 51 bilhões de disponibilidades. Então, quem tiver interesse, é só entrar aqui. Tem algumas perguntas que podem sanar, mas isso aqui é mais interessante para aqueles que têm interesse em investir em títulos privados. Investimentos de médio risco. Com um pouco mais de risco, mas com um aumento considerável da rentabilidade, eu posso fazer investimento em títulos de médio risco. Como, por exemplo, ações que a gente compra participação cotas de empresas e a gente participa dos lucros e do crescimento da empresa. Então, existem ações de crescimento, existem ações de dividendos. Ações de crescimento são aquelas que a gente compra, as empresas não distribuem muitos dividendos ou não distribuem nunca, mas elas investem no crescimento da empresa e seus títulos, suas ações acabam se valorizando mais. E existem ações de dividendos, são aquelas que distribuem dividendos, são os lucros da empresa, então elas tendem a crescer menos. Não quer dizer que não vão crescer, tendem a crescer menos, mas você recebe periodicamente os dividendos daquela empresa que você pode fazer outros tipos de investimentos. Para investimentos em ações e títulos, nós podemos comprar ações nacionais e internacionais. A gente pode ver aqui nesse site, aqui no Estado Se Investe, um exemplo só, tá? Tem outros sites também. Algumas ações, tá? Para quem não conhece, no rankings mais populares, rankings maiores lucros, maiores ROIs, liquidez média diária, né? Eles apontam aqui distribuição de dividendos, participação. Então, tem várias informações sobre ações, economia no geral, investimentos. Para quem tiver interesse, pode explorar mais o site aqui, por exemplo. Entrar em uma das ações, você vai conhecer a valorização e desvalorização dela no período, em 30 dias, em 6 meses, 1 ano, 5 anos. Então, é uma ferramenta muito boa para ser explorada aqui e adquirir algum conhecimento sobre esse tipo de título. Outro investimento de médio risco são os fundos imobiliários, tá? A gente compra cotas como se de empresas, e essas empresas são projetadas e planejadas para investir em imóveis e outros fundos imobiliários, em participações imobiliárias. A gente pode ver aqui nesse outro site aqui, no Investidor 10, por exemplo, alguns tipos de fundo imobiliário, tijolo de shopping, de papel. E aí quem tiver interesse pode explorar mais aqui essa plataforma que também é maravilhosa. Eu coloquei diferente lá das ações, mas as duas têm ações e fundos imobiliários. Na realidade, eu coloquei porque entendo que é para levar o conhecimento também daqueles que não conhecem, querem aprender. Então, pode explorar a plataforma aqui e saber mais sobre fundos imobiliários. Para adquirir ações e fundos imobiliários, a gente pode fazer isso através de algumas corretoras. Tem bancos que têm corretoras agregadas, né? Mas a gente pode fazer através de corretoras. A gente tem, por exemplo, a CRI, tem o BTG Pactual, Banco Inter, dentre outros bancos, por exemplo, que têm corretores.
Investimentos de alto risco são aqueles que apresentam uma rentabilidade muito alta, mas um risco também muito alto. Então, o investidor ele deve ponderar até que ponto ele deve fazer aporte nesses investimentos. Aqueles que entendem como adequado, né, eles apostam que isso deve ser feito em um percentual bem menor do patrimônio. Como exemplos de investimentos de alto risco, nós temos startups, que são pequenas empresas que apresentam maior risco para o investidor, porém com maior margem de crescimento também. São aquelas empresas pequenas, tem na Bolsa de Valores várias, mas que elas apresentam uma grande chance de crescimento. Criptomoedas, que ao contrário do que muitos leigos pensam, criptomoedas não é ilegal, tanto que existem corretoras nacionais operando legalmente no Brasil, bancos que já vendem criptomoedas. Para quem tiver interesse também, aqui nessa plataforma você tem a matéria falando sobre a história do Bitcoin, as características, os prós e os contras. Eu acho interessante explorar e conhecer. E aí alguns perguntam, qual seria a melhor forma de investir? Qual seria o melhor investimento? Não existe uma fórmula fechada, tá, de investimento. É importante o estudo e a análise. E dentro do perfil de risco de cada investidor, há uma alocação diferenciada dos investimentos. Mas não existe um investimento seguro e correto, 100% seguro e correto. Então, existem formas de investir para você maximizar e potencializar seus investimentos. Mas para quem está começando, é sempre melhor começar por investimentos de baixo risco. E com o tempo, conhecendo e sabendo o que está fazendo, a gente vai aumentando a alocação em investimentos de médio risco, em alguns casos até de alto risco. Mas é bom ter em mente que diversificar é uma forma de proteger o patrimônio, porque quando a gente tem um problema no investimento, a gente tem alocação em outros que vai nos proteger, e ao mesmo tempo você investe em renda variável que é capaz de crescer mais rapidamente seu patrimônio. Com um bom estudo, investimentos de longo prazo, escolhendo boas empresas para investir, dificilmente o investidor vai ter prejuízo, né? Mas conciliando com paciência, com calma, essas decisões, dificilmente a gente vai ter prejuízo nos nossos investimentos. Desvalorização do investimento não quer dizer que estamos tendo ou vamos ter prejuízo. Basta você exercitar outras habilidades do investidor que a gente pode mais à frente abordar também. Portanto, com estudo e planejamento, é muito possível que pessoas comuns, sem qualquer conhecimento econômico, contábil, financeiro, façam bons investimentos e tenham resultados maravilhosos. É muito democrático o investimento, né? As plataformas, os bancos estão muito acessíveis aos investidores. Então, o importante é estudar e se planejar para não perder dinheiro e não errar. Mas não que precise de um volume absurdo de dinheiro para começar a investir. Estabelecimento de metas financeiras. Então, iniciando os estudos, devemos fazer um planejamento racional com metas bem definidas. E com as metas, poderemos conhecer o grau de esforço necessário para alcançá-las. Quando falamos em estudos, no geral, é aprender gradativamente sobre cada investimento que lhe atrai. Então, planejar investimentos não é se abster de momentos prazerosos, saudáveis e que demandam um gasto. É somente separar na nossa vida aquilo que vai ser gasto e planejado para o nosso futuro e aquilo que vai ser gasto para viver momentos de prazer e saudáveis e satisfatórios no presente, mas sim colocar limites na vida que nós vamos levar para ter um futuro de mais conquistas, inclusive para os nossos filhos. Vamos pensar numa meta de investimento, no futuro dos nossos filhos talvez seja mais fácil guardar um pequeno valor por 15 anos e esse valor trabalhar sobre a mágica dos juros compostos, do que eu me apertar com um valor muito maior na época que meu filho for para a faculdade. Aqui, por exemplo, vamos usar essa plataforma aqui, depois quem quiser pode pegar, a gente colocando, por exemplo, um valor inicial aqui de R$1.000, tá? Se eu invisto, coloco o valor inicial de R$1.000 e invisto, por exemplo, R$200 ao mês, a 8% ao mês. Dá para conseguir até mais, fazendo um investimento razoável, tá? A gente vai colocar aqui 8%, desculpa, menos de 1%, 0,8%, tá? Ao mês. Por exemplo, aqui, 15 anos.
Veja só, nesse investimento aqui, considerando, por exemplo, meu filho com 2 anos de idade, 3 anos de idade, eu investindo R$200, mas eu vou investir todo mês R$200, olha a diferença. Eu investindo R$200, por exemplo, eu vou ter investido ao final dos 15 anos R$37 mil, mas eu vou ter me rendeu uns juros de R$47 mil e eu vou ter um montante de R$84 mil. Ou seja, se eu, por exemplo, deixar de fazer isso para escolher pagar uma faculdade, por exemplo, de R$1.000 ao mês por 5 anos para o meu filho, eu vou ter gasto ao final de 5 anos R$60 mil do meu bolso. E tendo que ter R$1.000 todo dia, todo mês, durante aqueles 5 anos. E nesse caso, eu vou ter investido R$37 mil, vou receber de juros 47 e ao final eu vou ter R$84 mil para a faculdade do meu filho. E detalhe, ele pode nem precisar desse dinheiro, ou eu posso investir em outra coisa que vai render muito mais. A realidade é que guardar esse dinheiro por esse tempo, pelos juros que, como eu falei, conseguimos valores até melhores, é um esforço muito menor e um resultado muito maior. Vejam, por exemplo, aqui esse título do governo, o Educa Mais. Né? Ele é um título recente, não é muito antigo, é um título novo. E ele tem uma plataforma que aqui na plataforma do governo, você consegue fazer um cálculo para saber quanto tempo e o que você vai precisar investir para ter determinado valor de parcela para pagar a faculdade do filho. Isso vai acontecer, você projeta até a data que isso vai acontecer, o período. E o governo vai começar a pagar aquele valor de benefício para você lá na frente, para você poder pagar a faculdade do teu filho. Aqui é Bolsonaro, tá vendo? 5 anos de idade, vai começar com 18 a R$500 mensais, tendo um valor mensal inicial de R$1.000. Ele faz um cálculo aqui mais ou menos de quanto você vai precisar investir mensalmente, tá vendo? R$100, mínimo de investimento 36, enfim, 156 parcelas. A ideia aqui é o cálculo e você faz um planejamento futuro. Muito mais vantajoso do que você deixar para pagar a faculdade lá na frente. Chegamos ao final de mais um vídeo. Queria agradecer a todos aqui. Nós, recapitulando, nós falamos de construção de patrimônio, avaliação de risco dos investimentos, ajustes, formas de investir, investimentos de baixo, médio e alto risco. Importante entender que investimento é um processo contínuo e dinâmico e nunca seremos perfeitos, estaremos sujeitos a risco, mas precisamos constantemente manter nosso aprimoramento para que os resultados sejam melhores. É claro que aqueles que se preparam conseguem melhores resultados, mas não pense que os grandes investidores de sucesso só acertam e não têm dúvidas sobre o que eles vão fazer. Muitas vezes as decisões são tomadas mesmo sem certeza do que vão fazer, mas estudaram o suficiente para entender que aquela seria a melhor escolha. Queria agradecer você que chegou até aqui e pedir que, se gostou do vídeo, pudesse ajudar o canal, compartilhando esse vídeo com amigos, curtindo o vídeo e não esqueça de se inscrever porque teremos muito mais conteúdos que virão pela frente, vídeos de assuntos sobre investimentos ricos em informações que serão muito importantes para a vida de vocês como investidores e irão contribuir muito. Então, convido todos a se inscreverem no canal e até o próximo vídeo. Obrigado.